E hoje no programa do João Diego tendo a entrevista da semana mais que especial. Ele que é comunicador, jornalista, apresentador e um dos maiores narradores esportivos do interior do Brasil, Edson Moraes. Bem-vindo, Brod. Ô, João Diego, um abraço para você, obrigado pelo convite. Claro que não poderia me furtar a estar presente com você. Você sabe da admiração que eu tenho por você, uma coisa sincera, verdadeira, não é? Que é de coração, e sou teu fã. A recíproca é verdadeira, Brod. Que bom. E agradeço muito esse bate-papo aqui, porque sei da tua agenda movimentada e você se colocou à disposição e vir conversar, não só comigo, mas com o nosso público. Com certeza. E todo mundo conhece o Edson Moraes em Cascavel e região, né? No estado do Paraná, no interior do Paraná, uma figura muito conhecida. Mas de onde é o Edson Moraes? Eu sou pernambucano, nascido em Garanhuns, estado de Pernambuco. Saí de lá com 2 anos de idade, sou filho adotivo, né? Esse foi o primeiro milagre na minha vida, né? Ter sido adotado automaticamente. E aí aquele corredor nordestino que vem para São Paulo, por interior de São Paulo, e depois para o estado do Paraná. Então sou de Pernambuco, com muito orgulho. Acho o meu estado um estado maravilhoso, fantástico. Tenho uma imensa admiração pelo Brasil, né? Amo verdadeiramente o Brasil. Estou falando do Brasil, né? O país. Mas eu tenho uma admiração muito grande. Bom, São Paulo é uma referência mundial, né? Mas eu tenho um carinho enorme por Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Esses estados me fascinam. Não conheço Minas, conheço o Rio Grande do Sul, né? Conheço Santa Catarina também, evidentemente. Moraes, mas a tua infância, tua juventude foi em qual cidade, em qual região? Bom, a minha infância foi no norte do Paraná, mais precisamente em São João do Caiuá. Onde fica? Que fica próximo a Paranavaí. Legal. Eu até acho, não tenho certeza, mas eu acho que era distrito de Paranavaí, na época em que eu morei lá. Porque eu muito pequeno, vindo aí para São Paulo, papai e mamãe moraram no interior de São Paulo, aí depois no norte do Paraná. Área rural ou cidade? Área rural. Ah, é? Opa. Tu teve essa experiência de morar no sítio, no campo? Lógico. A minha infância foi no sítio, na roça, no mato, na mata. E eu tenho lembranças fantásticas disso. Eu adoro isso. Talvez por isso que eu gosto de pescar, porque eu adoro a natureza. Eu gosto do silêncio com o barulho das árvores, das folhas, o cricrilar dos grilos, o farfalhar das folhas. Essas coisas me fascinam. Eu gosto demais da natureza. Se eu pudesse, eu moraria no mato. Uhum. Aí, mas que loucura. Mas é verdade. Eu tenho um verdadeiro fascínio pela natureza. Então, no norte do Paraná, papai trabalhava de peão, né? Porque era assim. No café, no trabalho do café, no manejo do café, no cultivo do café, na colheita do café, e assim foi. Quando saímos de São João do Caiuá, aí viemos para Nova Aurora. Uhum. Inicialmente para Nova Aurora. Tu já tinha quantos anos, Moraes, nessa época? Há uns 6 anos aí, por aí. Então, morar em Nova Aurora, papai conseguiu uma terra, né, que aquela época havia a verdadeira reforma agrária, não invasão de terra, vamos combinar. E papai abriu um sítiozinho de 5 alqueires na região ali de Nova Aurora, perto de Palmitópolis, aquela região. Papai abriu um sítiozinho ao lado da minha mãe, ao lado de mais um trabalhador que ajudava o papai na época. E eu, com 6 anos de idade, correndo atrás, fugindo das cobras, urutus e cascavel e assim por diante. Ô, Moraes, só fazer um adendo, né, nesse ponto que é interessante. Às vezes tem uma galera mais jovem que acompanha também aqui o bate-papo nosso e não tem noção de como era essa época, essa região oeste do Paraná. Sim, Você sim. fala em cobras e tal, mas o pessoal relata de onças e outros animais selvagens que era costumeiro encontrar, que era um risco constante, né? Sim, sim. Eu nunca vi uma onça.
Mas elas estavam. Elas estavam lá. Talvez até onde eu estivesse, né? Mas eu não vi-as. Mas cobras, muitas cobras, cascavel, urutu, jararaca, muitas, mas muitas cobras mesmo. Tu não tem medo de cobra, não, Moraes? Eu morro de medo de cobra. Eu morro de medo de cobra. Existe uma... Eu coloco com uma certa hipocrisia, sabe, João? Assim, não, mas cobra... Eu detesto cobra. Cobra venenosa, evidentemente. Né? Cobra verde, não. Cobra venenosa, eu detesto cobra venenosa. Eu quero distância. Eu fico longe. É assim. Então, as pessoas... a gente, infelizmente, vive submisso a uma situação de que nem todas as verdades podem ser ditas, mas eu diria para você o contrário. Eu acho que nenhuma mentira deveria ser dita. Fato. Esse aqui é um fato. Então tem muita gente que de repente está acompanhando, ouvindo, né? Eu sou defensor dos animais, adoro os animais. Eu adoro cachorro, gosto mais de cachorro, não gosto de pitbull. Pronto, aí você não gosta de cachorro, eu estou falando que eu gosto de cachorro, porque para mim pitbull não é cachorro. Aí já vem o biólogo, já vai vir o veterinário, aquela coisa toda, e dizer que eu estou errado, mas é o seguinte, eu gosto da natureza. Sim. E quando eu falo da natureza, eu gosto da natureza boa, né? E eu gosto da natureza benéfica. Então, eu não gosto do que faz mal. E é necessária a existência das cobras? É. Mas a minha existência também é uma necessidade. Então você está no direito de não gostar também. Exatamente. Né? Por exemplo, porque é muito franco, é gostoso esse tipo de conteúdo, porque é onde a gente pode dizer algumas verdades que por aí não podem ser ditas, que é mais ou menos o seguinte: eu não sou caçador de cobra, cobra venenosa. Jamais vou sair caçando cobra. Mas se eu encontrar no meu caminho, já Elvis cobra. Uma cobra venenosa. Mas não compreendo. Meu amigo, eu não vou atrás dela, mas ela veio atrás de mim. Então é bem diferente a questão, né? Então eu morei no mato onde tinha todo esse tipo de dificuldade. Até quantos anos, Moraes? Morando no campo, no sítio? Até os 14 anos. E quando que tu vem para Cascavel? Quando acontece essa vinda para Cascavel? E por que Cascavel? Pois é. Bom, aí é o seguinte, né? E quando eu falei no começo da conversa, o primeiro milagre, que foi a adoção, papai saiu da roça, né? Papai saiu da roça para que eu pudesse estudar. E aí, nós íamos para Nova Aurora, para a cidadezinha de Nova Aurora, para que eu pudesse estudar. E aí que eu comecei aquela questão de estudando. Tu já tinha essa voz? Já querendo ser locutor. Tu já tinha essa Eu nunca visão? lembro da mudança da minha voz. Então, para mim, eu sempre tive uma voz relativamente grave e tal. Né? Então, já com 14 anos, fazia locução de filmes no cinema de Nova Aurora, do seu Jarbas Monteiro. Mandar um abraço aqui para o Zequinha Monteiro, que que está em Nova Aurora. Como é que é a locução de filme, Moraes? Locução dos filmes que seriam projetados, digamos, na noite seguinte, com um jipe, um sistema de alto-falante, aqueles corneta e tal. E atenção, porque hoje tem o grande filme A Volta dos Que Não Foram, e assim por diante, né, com John Wayne, fazia aquela coisa. E à noite, eu ajudava na projeção do filme, das máquinas do cinema. Então, isso em Nova Aurora. Quando também já comecei, junto com o jipe do Padre Finato, e também aquele alto-falante, a transmitir partida de futebol do Sena, a equipe de futebol amador de Nova Aurora, com 14 anos. De Nova Aurora, que a gente veio para Cafelândia, também para que eu pudesse estudar. Então, um detalhe interessante para falar do papai e da mamãe, né? E a gente fala, puxa vida, que saudade, que tempo, né? Papai saiu da roça, vendeu aquele sítiozinho para morar na cidade para que eu pudesse estudar.
Aí viemos também para Cascavel, para que eu pudesse estudar. Dificuldades muito grandes em Cascavel. Papai vendia frutas na rua para que eu pudesse estudar no Colégio Marista de Cascavel. Colégio Marista. Tem até aquela foto fantástica minha, que aqui, essa aqui, ó, olha aqui. Vamos ver se a câmera vai pegar a distância. Deixa eu mostrar aqui, então, ó. Vê se capta aí, Rafa, ó. Pegando? É. Isso aí, essa carteirinha do Colégio Marista de Cascavel. Legal, hein? Que estilo, hein, Moraes? Olha só. Então, papai vendia frutas na rua para que eu pudesse estudar. E aí também não deu muito certo, retornamos para Cafelândia. Aí ficamos em Cafelândia naquele período e eu com 18 anos, voltei para Cascavel. Aí para arrumar um emprego e trabalhar e estudar. Moraes, quando a gente conta a história, geralmente de alguém que tem destaque na sociedade, que é o seu caso, uma figura reconhecida, muitas pessoas elas romantizam a história e acabam destacando as coisas boas, que é normal a gente lembrar das vitórias. Sim, né? sim, claro. Mas para a gente ter hoje esse profissional exemplar, profissional de destaque na comunicação, do rádio, televisão, as pessoas não imaginam as barreiras enfrentadas no caminho da caminhada. Sim. Ou no início dessa caminhada. Como que foi esse início em Cascavel? Você falou que foi difícil, mas você já tinha onde ficar aqui, dividia um local com alguém, já conseguiu, já chegou em Cascavel, já foi trabalhar no rádio, trabalhou em outra função antes? Como é que foi essa chegada aqui? Não, na verdade, assim, eu tentei de tudo em Cascavel, trabalhei de tudo. Até porque eu, em Cafelândia, tinha trabalhado na oficina mecânica, na verdade, graxeiro, não era mecânico, tinha trabalhado lá. E em Nova Aurora eu tinha trabalhado numa fábrica de tecelagem, né? E eu buscava isso em Cascavel. E terminei não encontrando nem isso, e nem aquilo, e nem nada em Cascavel. E aí, como estava passando dificuldades, muita dificuldade, falei, vou voltar para Cafelândia, para casa dos meus pais. Porque eu estava passando necessidade, fome e tal. Chegou a passar fome em Cascavel? Cheguei a passar. Fome, porque se comia o pão, a vontade era comer 2, só tinha um, então eu passei fome. Né? Aí vou voltar para Cafelândia. Quando eu retornei para a rodoviária, quando eu fui à rodoviária para retornar para Cafelândia, eu ouvi o informativo rodoviário. Atenção, senhores passageiros com destino a Foz do Iguaçu, dirija-se à plataforma número 4, saída dentro de alguns instantes, passando por Santa Teresa, Céu Azul, Matelândia, Medianeira, São Miguel e tal, Foz do Iguaçu. Eu vi aquilo, caiu a ficha, falei, puxa vida, onde é que é esse informativo rodoviário? Perguntando para as pessoas. Aí me informaram onde era o informativo rodoviário, que ficava em cima de uma conveniência da Graça e do Tonhão, Antônio Carlos Garnacho, a Graça, irmã do Cacau, Bolívar Cacau Negreiros, e por conseguinte o Tonhão, cunhado. Perguntei, e ela por aqui, então. Pode subir. Tinha uma escadinha de madeira, uma janelinha de madeira onde entrava para você chegar no estúdio, então. Aí eu bati, então, desceu o cidadão Edson Quemoleira. Trabalhou na TV Tarobá, hoje eu acho que está em Brasília, Goiânia. Aí eu falei para ele, escuta, bom, tem um emprego aí, de locução aí, grossei mais a voz ainda. Ele falou, puxa vida, se você tivesse vindo ontem, eu arrumei um cara que vai começar amanhã, mas eu senti que a minha voz impactou, e ele ficou assim, e eu conversei mais um pouquinho, ele falou, mas sobe um pouquinho, sobe. Aí eu subi, escadinha, ele me explicou lá os botões do aparelho, abri o microfone e uma pasta de textos e desceu. Falou, faz aí um negócio, desceu. E desceu. E aí eu mandei, né? Aqui, oferecimento, loja, não sei o que, aquele negócio todo. Senhores passageiros, daqui a pouquinho, partida do ônibus e tal, aquele negócio. E ele já voltou, subiu a escadinha, falou, escuta, você já pode ficar? Eu falei, tô ficado, meu amigo. E fiquei por 2 anos e meio nesse informativo rodoviário. E aí, depois disso, que tu vai pro rádio? Depois disso, fui pro rádio. Rádio Colmeia? Rádio Colmeia. Porque aí eu tinha amizade com
os comunicadores da época, da Rádio Colmeia, Darcy Israel, né? Que eu via às vezes de Cafelândia para assistir no estúdio, aquilo cheio de gente, né? Para ver o Darcy Israel. Então eu conheci o Darcy Israel, o Rui Pires e o Euclides Rodrigues, locutor, noticiarista, fantástico, redator, instrumentista, tocava saxofone, grande amigo, saudoso amigo, Euclides Rodrigues. Aí, eu estou uns dias lá no informativo falando e tal, chegou o Euclides Rodrigues, porque a colmeia ficava na Rua Rio Grande do Sul, uma quadra e meia da rodoviária. Aí chegou o Euclides Rodrigues, ô Moraes, estão fazendo teste lá na rádio para locutor, vamos lá correndo e tal, foi um teste lá para... E eu me toquei para a rádio, para fazer o teste do locutor. Aí nervoso pra caramba, mas fiz o teste lá e tal. E eu assim, eu do mato. Noção tecnológica nenhuma, nem hoje eu tenho, mas menos ainda naquela época, de absolutamente nada. Eu só tinha a voz. Aí fiz o teste lá e tal, e retornei. Mas acho que uns 8, 10 fizeram um teste. Retornei. Aí, acho que passou no dia seguinte, se não me falha a memória, mas foi logo a seguir, de novo o Euclides Rodrigues chega correndo lá. Moraes, corre lá na rádio lá, você foi aprovado. Você foi aprovado para começar não sei o quê. E vai eu lá para a Rádio Colmeia. Paulo Danilo Batista Martins, que era o diretor, gerente da rádio, diretor artístico. O Paulo Martins. Aí eu com esse cabelo aqui, né? Aí... Pronto, fui aprovado, né? Mas aí teve até uma certa situação, eu sempre conto isso, né? O pessoal da rádio, os diretores da rádio, viram que eu tinha sido aprovado, aí questionaram o Paulo, falaram, esse aí? Esse aí mesmo. Mas você conhece esse cara? Você já viu esse cara? Eu não vi. Eu estou ouvindo a voz, eu quero a voz, não quero os amigos. Bom, mas esse cara tem um cabelo desse tamanho, cara. Então houve uma certa rejeição dos diretores da rádio, dos donos da concessão da rádio em relação à minha figura. E o Paulo Martins peitou, falou, não, quero saber não. Diz até que ele falou uma frase interessante, foi, isso aqui vai ser a maior voz do Paraná e tal. E aí o Paulo realmente que peitou. Profetizou, né? E aí, com o passar do tempo, esses diretores da rádio, nossa, ficaram apaixonados, né, pela minha pessoa, né? Porque acompanharam aquela coisa, sabe, João, do comportamento, do caráter da pessoa, né? Eu mesmo digo o seguinte, se eu hoje me visse nessa época aqui, eu também mandava embora. Entendeu? Moraes, mas até vale um comentário, porque assim, a gente vê esse estilo hoje, é muito comum. Né? Hoje, um estilo assim, a pessoa é estilosa e tal. Mas você pega uma Cascavel dos anos 70, super conservadora, sim. predominantemente por italianos e alemães. Né? Aí chega o Brody, um cabelo black power e tal, um vozeirão, causa uma estranheza, né? Você sabe que aí tem o seguinte, tem uma foto, eu e papai, e a foto foi batida, e nessa foto, ela ficou ali, projetada a imagem de papai olhando para os meus cabelos, cara, com uma tristeza no olhar. Eu tenho essa foto, né? Eu nunca falei para ele isso enquanto ele vivia e tal. Mas o olho dele pro meu cabelo era com desacordo que você não tem ideia, né? Então, é assim, se meu pai, que me queria, que era o seu querido, eu era o seu querido e assim por diante, tinha aquela rejeição ao meu cabelo, como é que... Iria ter. Uhum. Agora, é aquela máxima que as aparências enganam. Sim. As aparências enganam. Então... Aí eu conquistei os donos da rádio. Eu sofri mais nas mãos do Paulo Martins do que dos donos da rádio que me rejeitaram a princípio, né? Eu sofri no sentido, no rigor, aquela coisa toda. Eu, um cara do mato, sabe, sem nenhuma... Mas tudo é aprendizado, né, Moraes? Tudo... Tanto que, até me permito fazer um comentário aqui,
que geralmente os amigos da comunicação, os colegas da comunicação, citam a disciplina do Jorge Guirado, que é um profissional aqui de Cascavel, porque o Jorge é muito firme. Mas muitos, ou a maioria dos grandes comunicadores que eu conheço da televisão em Cascavel, já trabalharam com ele. Sim, então, quando existe uma exigência, automaticamente se formam grandes profissionais, né? O Jorge Guirado, assim, o princípio, quer dizer, o básico de tudo. O Jorge é um dos caras que mais entende de televisão no Brasil, e o Jorge é reconhecido no mundo, cara. O Jorge, como profissional de televisão, ele é reconhecido no mundo, cara. Uhum. O Jorge, ele é impressionante. Impressionante. Né? E o Jorge tem aquele tipo de ser, né? Que a gente hoje costuma dizer em algumas pessoas de marrento, né? Assim e tal. Agora, eu tenho uma coisa muito interessante que a gente... É necessário que a gente tenha uma percepção do conteúdo, não de uma parte do conteúdo, né? Mas a gente tem uma percepção do conteúdo. O Jorge tem um grande coração. Jorge Guirado tem um grande coração, cara. Isso é fato. Eu já falei isso muitas vezes. Ele tem um coração, interessante, apreciável. Então, já que nós falamos do Jorge, a gente já vai para essa parte da caminhada que acredito que te consolidou muito, junto, claro, à narração esportiva, que é uma das grandes marcas do profissional Edson Moraes, mas atrelada ao rádio, além do rádio, também a inserção na televisão, na grande potência que foi a TV Tarobá desde o início, né, Moraes? Desde o início, desde o princípio também. Tarobá também. Tu entrou desde o começo da Tarobá? Sim, eu fui contratado pela TV Tarobá antes da TV Tarobá estar no ar. Né? Quer dizer, era necessário para que tivesse uma cama de profissionais, né, uma base de profissionais, para que a TV entrasse no ar com aqueles profissionais. No meu caso específico, locução, gravação, aberturas, vinhetas, passagens e assim por diante. Tem até um detalhe interessante que volta-se ao Jorge Guirado, ele que disse, certa vez, ou algumas vezes ele disse que ele fazia chamadas, ele que produzia o texto das chamadas, e ele dizia que ele produzia o texto pensando na minha voz. Olha que legal. Então, antes do texto viria, digamos assim, a ideia dele, a criatividade dele, a criação dele, através da minha voz. Então, eu fui locutor, que era, na época, locutor de cabine, locutor anunciador, né? Eu não fazia comerciais, só aberturas, encerramentos de programas. Aquelas chamadas dos programas? Todas as chamadas. Jornal da Band e tal? Todas as chamadas da rádio, da TV. Foram durante, eu acho que uns 30 anos com a minha voz. Caramba. Eu acho que mais ou menos assim, uns 30 anos com a minha voz. E na bancada do jornal? Eu entrei na bancada do jornal, eu não vou lembrar a data específica e tal, porque antes disso eu fazia um programa de clipes musicais. Se não me falha a memória, o nome do programa, eu de memória vou te contar, e depois das aplicações piorou. Bom, eu acho que era Sábado Som, porque eu tinha aquele cabelo da época, da hora, né, do time pro programa, e como eu fazia rádio, a gente tem assim, uma plataforma mental dessa grade artística, né? E de músicas, e eu tenho, assim, um conhecimento, até pesquiso ainda, continuo pesquisando muito, do cenário artístico musical do mundo. E eu, às vezes, lá na pista da colmeia, mostrando músicos do Irã, do Paquistão, né? E aí, sem falar e trazer para o campo dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Brasil e assim por diante. Então eu tenho um quadro mostruário muito extenso em termos de música. E aí eu fazia esse programa de música.
Aí depois aí fui para a bancada do jornal, ainda com cabelo menor do que aquele Black Power, mas continuava sendo grande, né? Aí participando também da bancada do esporte, e aí foi. Moraes, e falando em esporte, um grande reconhecimento no Brasil do seu nome pelas transmissões esportivas. Você sempre teve esse feeling, porque transmissão esportiva não é só técnica, é também dom. Sim, perfeito. Ou você sabe, ou não sabe. Dom. E quando você teve essa percepção do dom, você começou já na transmissão esportiva, começou como repórter, foi introduzido à transmissão esportiva, como é que foi? Comecei como repórter, mas aí a gente retrocede, quando eu disse que com 14 anos eu narrava o jogo, em Nova Aurora, não? Das equipes do Amador, quer dizer, narrava daquele jeito, bola com 8, 19 por 7, e é gol do 5, né? Então, mas já era dom. A questão do dom, e eu repito isso sempre quando participo de conteúdos semelhantes a esse, João, que toda pessoa tem um dom, um talento específico. Pode ser motorista, mas o dom verdadeiro daquele cara pode não ser o de motorista. Ele não conseguiu encaixar a sua atividade correspondente ao seu dom. Toda pessoa tem dom. O meu era esse, cara. O meu era esse, não tinha jeito. Eu, com 7 anos, eu brincava com o papai de locutor. Com 7 anos, cara, você vai brincar de locutor? Pelo amor de Deus. Você vai armar a puca para casar passarinho. Então, eu brincava já de locutor. Então, essa coisa fluiu. Eu fui, quando começou o futebol, também por gostar de futebol, jogava futebol, e eu até jogava bem futebol. Fui impedido de, digamos, de imaginar uma carreira futebolística em função de uma enfermidade que eu tive e que o médico, na época, disse que não podia, bom, não. Mas aí, gostava muito de futebol. Quando passei a atividade esportiva na equipe esportiva da Rádio Colmeia, foi como repórter, e o narrador é o Iata Júnior, falecido já, um narrador espetacular, narrador, ele até tinha as tiradas do Osmar Santos, mas era em cima, baita do narrador, padrão nacional entre todos os melhores que aí estão. Depois daqui ele foi para Recife. Então foi o Iata Júnior. E aí eu era repórter do Iata Júnior. Mas o Iata percebia pela minha dicção, pela velocidade da minha fala como repórter, que encaixava. E ele percebendo isso, muitas vezes, quando tinha escanteio, ele falava, vai você, Moraes, e tal. E aí eu narrava o escanteio. Então. E foi assim. E aí, num determinado período, houve um problema na área administrativa e que o Iata saiu da rádio. O Iata saiu da rádio e tinha um jogo do Cascavel, se não me falha a memória, contra o União de Bandeirantes, eu acho que era. Ou Pato Branco. União de Bandeirantes, não, perdão. De Beltrão. Francisco Beltrão. Ou era Pato Branco. Isso numa quarta-feira, e que se decidiu que eu faria o jogo no final de semana. E eu fui fazer o jogo. Meu Deus do céu. E lá não tive retorno para a transmissão do jogo, mas transmiti o jogo. Eu nem sei como é que foi, para mim foi horrível. Mas aí quando eu voltei, tá, o Lorival Neves, que era falecido Lorival Neves, que era diretor artístico da Rádio Colmeia, pô, foi um show, matou a pau. Poxa, que legal. Aí a coisa prosseguiu. Era o Bolívar Cacau Negreiros como comentarista, o Ado Júnior repórter. E aí que eu comecei a fazer o rádio, a fazer o futebol como narrador esportivo. Moraes, a gente entra num assunto aqui interessante. Você citou alguns nomes do rádio, que são nomes lembrados até hoje, né? Tanto no rádio esportivo como na comunicação. Sim. De uma forma geral. Hoje, claro, temos uma diversidade hoje de plataformas. Igual, estamos comunicando aqui para o digital, para o YouTube, para as redes sociais. Mas essa diversidade de plataforma nos dá a impressão de que se tornou mais fácil comunicar do que era na época.
Em contrapartida, os novos profissionais que estão vindo ou são em menor quantidade ou com um nível abaixo do que nós tivemos, ou uma impressão errada isso? Não, corretíssimo. Corretíssimo. Nós tivemos uma involução muito grande nesse setor, muito grande. Por exemplo, o que já foi o rádio esportivo de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, num comparativo o que é hoje, eu acho que evoluiu muito a qualidade da entrega do trabalho, da entrega do conteúdo. Houve realmente uma queda muito grande, né? É assim, ontem eu vi na transmissão do jogo do Flamengo o comentário que dizia o seguinte, é um comentário que converge com comentários que eu já fiz muitas vezes. A gente evolui, o mundo evolui, a tecnologia avança, tudo. Mas existem raízes e tradições que não podem ser mudadas. Né? Não é que não devem, elas não podem ser mudadas. Elas são mudadas. Mas existem coisas que são características, são raízes tradicionais que não podem ser mudadas. E em se mudando, você vai causar um prejuízo num comparativo do que era em relação ao que é. Isso está aí. Onde, por exemplo, não havia tecnologia de informática, tecnologia de equalização, de amplificação, não existia tecnologia. Você dá um trabalho no trabalho, dá uma olhada no trabalho que se fazia. Eu cito aqui, vou citar um narrador que eu sou fã do cara, apaixonado pelo trabalho do cara, penso no cara muitas vezes. Fiore Gilhote, dá uma olhadinha na narração do Fiore Gilhote. Nem estou falando do Osmar Santos, que foi mais recente e tal, mas do próprio Fiore Gilhote. Houve aquele trabalho dos comentaristas da época, dos repórteres da época. De novo vem aquela questão do dom. Esses caras tinham o dom para o exercício daquilo. Hoje não. O ex-jogador vai ser o comentarista, hoje o ex-jogador. Ele pode ter sido um baita de um jogador, mas como comentarista de futebol, numa visão técnica, ele não é bom. Isso é um fato. É simples, né? E hoje você vê isso. Por exemplo, tem que haver um certo padrão. E aí não vai a questão de preconceito por causa da voz, disso, daquilo. Não é preconceito, gente. É uma questão de realidade. É uma questão de realidade. Eu não tenho preconceito com uma pessoa que tem dificuldade na fala. Né? Eu não tenho preconceito com essa pessoa. Não é preconceito, mas eu não posso usá-lo como um locutor. Um cara que é gago. Eu não tenho preconceito com uma pessoa que tem esse problema da fala. Adoro, curto, com maior carinho, maior respeito e maior amor. Quem me conhece sabe como eu sou. Mas eu não vou colocá-lo para transmitir a partida de futebol porque ele não vai conseguir transmitir a partida do futebol. É simples. Não é preconceito. E hoje, porque hoje, João Diego, querido, hoje a gente vive num mimimi tão idiota, que eu, em alguns momentos, eu fico, não é nervoso não, eu fico revoltado mesmo, entendeu? Com alguns comportamentos idiotas e tal. Que a gente tem hoje no dia a dia. Hoje é bem mais fácil você defender o bandido que a ação do policial. Fica mais confortável. Porque eu estou dentro do sisteminha. A gente está vendo isso, né? A gente está assistindo isso. Não, senhor, rapaz, bandido é bandido, bandido é bandido e bandido é bandido. Ele não é vítima da sociedade coisíssima nenhuma. Sabe? Ele não é vítima da sociedade coisíssima nenhuma. Pastor, eu disse há pouco, passei fome. Eu passei fome e não roubei porque eu tinha respeito ao meu pai, medo do meu pai. Eu tinha medo do meu pai. Esse medo é respeito, claro, evidentemente. Mas eu fui ensinado daquela forma.
Vi também essa semana uma entrevista a alguém que disse o seguinte: quando vi o branco do olho do pai, meu Deus do céu, eita, errei, dancei. O olho do pai. Não precisava disciplina maior do que o olhar do pai. Porque você tinha respeito pelo pai. Você tinha medo do pai. Aquele negócio do medo que é respeito. Uhum. Eu não tenho medo de Deus, mas tenho um maior respeito por Deus. Respeito até quem não reconhece Deus. Então, a coisa é essa. Então hoje virou um mimimi sem vergonha demais, fomentado com uma série de proteínas que a nossa mídia moderna coloca na bandeja. E eu vou dar outro exemplo aqui que volta à nossa conversa inicial, que é a questão, por exemplo, do racismo. A questão do racismo. Nem toda a demonstração do que hoje é aceito e recebido como racismo é ódio, é raiva. Nem todo. Muitas vezes é cultural. E eu vou dar mais um exemplo aqui. O meu pai tinha os olhos azuis. Branco dos olhos azuis, meu pai era. Minha mãe também. E ele adotou naquele terreiro nordestino de seca um negrinho. Puxa vida, hein? Caramba. E o meu pai, um dia eu lembro disso até hoje, me faz acionar essa memória, é o seguinte, é esse mimimi que tem hoje em relação ao racismo. Eu lembro de um dia no almoço, cara, eu criança e tal, o papai falando sobre, com a mamãe naquela mesa, sobre um negro que trabalhava, não sei aonde, e papai falou, mas aquele lá é um negro bom, viu? Olha o break que meu pai deu. Aquele era o negro bom. Significa dizer que nem todo negro, na visão do meu pai, era bom. Mas aquele era. Assim como ele me viu no terreiro seco e falou, aquele negrinho é bom. Entendeu? Então, papai tinha essa coisa cultural racista, porque se diz hoje, mas tinha um amor muito maior do que esse rançozinho de racismo, que era cultural e ignorância, muitas vezes. Prossigo nessa etapa. Eu tive um apelido em Nova Aurora chamado de Zé Neguinho. O meu apelido era Zé Neguinho. E o cara que me deu esse apelido de Zé Neguinho foi um dos meus melhores amigos. Foi o cara que em Cascavel, quando eu vim para cá, fiquei num apartamentozinho, numa kitnet que ele tinha lá, que morava lá, e ele esperava que eu voltasse da tentativa de trabalho com um único pão para dividir no meio. Aí vem essa palhaçada hoje, fazer dessa coisa do racismo e pá, que é Deus me livre, o cara que está no campo lá que imitou o macaco e assim por diante. Eu pergunto para você, esse cara que imitou o macaco, você tem certeza absoluta de que ele odeia o macaco? Então tem muita coisa que se coloca hoje na pauta das nossas discussões que são mimimis, que travam os grandes interesses da coletividade, da sociedade, da nação e do indivíduo. E que nós, da imprensa, nós, entre aspas, porque ou não, fazemos muito esse tipo de coisinha. E aquela questão também da hipocrisia, que não tem, não cabe. Por isso é que eu cheguei onde cheguei, e não cheguei longe, mas cheguei o necessário, que me agrada muito, né? Justamente em função desse meu jeito de ser. Esse meu comportamento de ser, e de ser assim verdadeiro. Quantos indivíduos que falam aí da nossa própria mídia, que porque o racismo é isso e aquilo, ele sente verdadeiramente no coração aquilo que ele está dizendo? Para fazer ibope, meu irmão, para fazer momento, aqui, ó, não senhor. Eu sempre falo isso. No dia em que eu for obrigado a dizer aquilo que não converge com a minha convicção, eu largo o microfone e vou embora, vou para a beira do rio pescar e vou virar mateiro. Simples. E talvez seja por isso que muitas pessoas, eu acredito que gostam verdadeiramente de mim, o que é importante. Com certeza. O Peninha, nosso querido Peninha, grande empresário aí do nosso setor agropecuário também, me contou essa semana aí,
que ele na Austrália, visitou a Austrália, chegou na Austrália, conversando lá com um brasileiro e tal, e o cara perguntou, o Edson Moraes lá, como é que ele tá trabalhando? Então, ele ficou impressionado, falou, na Austrália. Porque João Diego é assim, sabe, cara? Tem uma frase muito interessante, uma frase maravilhosa, cara, e eu me emociono muito com as coisas que eu considero, assim, boas, do bem, né? Que diz o seguinte, o que fazem a mim eu escrevo na pedra, o que eu faço aos outros eu escrevo na areia. Aí vem o ventozinho e apaga o que eu escrevi na areia. Mas o que fizeram para mim na pedra, não tem vento que tire. Uhum. Então, aquela coisa de você guardar no coração. E outra coisa, ditado que é bíblico, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Esse tipo de situação. Você, por exemplo, que está na política, você hoje está na política, e você é um cara, você é o cara. Eu digo isso, afirmo e assino embaixo. Obrigado, isso muitas vezes. Mas o campo da política, ele não é um campo, né, semeado de pessoas verdadeiras, não. São raros na política os verdadeiros. Isso é simples, né? Porque a nossa própria sociedade, o nosso próprio ser humano, o próprio indivíduo também, ele está precisando avançar um pouquinho nesse campo cultural para ser, assim, verdadeiro, né? Eu fui candidato a vereador uma época. Tu chegou a ser candidato, Moraes? Fui candidato a vereador uma época por uma questão ideológica do meu coração, muito profunda no meu peito, no meu coração, que era aquela coisa, eu gostava muito do Leonel de Moura Brizola, é muito fácil de... E em função do Brizola, eu fui candidato a ser a vereador e graças a Deus, eu digo sempre, graças a Deus não me elegi. Isso é fantástico. Por quê? Porque a política ela é necessária. Uhum. Né? Eu amo a política, não. Mas a política é necessária. Mas por que, graças a Deus, não se elegeu? Você acha que não ia compactuar com alguma coisa? Porque eu não sou político. Eu não tenho essa arte da política. Eu até uso um termo dos políticos que vão ficar doidos comigo, vão ficar tudo maluco comigo aqui. Mas aqui o papo é livre, Moraes. Você talvez não, mas então, eu não estou falando do político A, B ou C, eu estou falando da essência, estou falando da plataforma política. A política, principalmente no Brasil, mas no mundo é assim. A política é a arte da falsidade. Vai ter política aí é a arte da falsidade. É simples. Por quê? Porque é assim, porque a política, o mecanismo dela, o seu conjunto, a sua engrenagem, ela é produzida para isso, porque senão não vai dar certo, você não vai ser político. Por causa dessa engrenagem, por causa desse sistema. Né? Um político que está num partido hoje, contra o político que está no outro partido lá, nós vimos o Alckmin xingar o Lula. Lá no passado, quando eram contra. Nossa, vixe Maria. Não, mas aí mudou o sistema aqui, a matemática. Não. Hoje você está comigo. Você não prestava ontem, não, mas hoje você presta. E não é na minha cabeça, no meu coração, isso não serve nunca. Essas mudanças constantes, né? E é assim, cara. E aí vem outra questão no campo da necessidade, né? Como aquilo que eu disse. Nem todas as verdades podem ser ditas, tudo bem. Agora, nenhuma mentira pode. Peraí. Eu já... Uma coisa assim, eu não faço um cerimonial, não faço a apresentação de um cerimonial onde eu tenha que falar de uma pessoa aquilo que eu discorde. Não tem dinheiro que me pague para fazer isso. E aí, no campo, no contexto geral, o dinheiro eu sou profissional, vou lá. Uhum. Entendendo? Vou lá, vou. Aqui está o anjo fulano de tal, que é um anjo, mas tá no texto ali, eu tenho que ler. Esse cara não é anjo? Se você não concorda, não fala. Não vou falar nunca. Não.
Eu vou pescar nesse dia. Moraes, mas talvez essa autenticidade seja um dos motivos que te fez ser tão longevo e ter tanta credibilidade na nossa comunicação. Essa autenticidade, esse jeito verdadeiro, exatamente. Né? Sem meias palavras e não tendo outra cara senão aquela da verdade. Sem dúvida, eu não abro mão disso. Não abro mão disso nunca, nunca. Assim, sabe, cara? Então, é difícil, mas é compensador. É difícil, mas é compensador. Então, esse meu jeito de ser, muitas vezes, trouxe descaminhos, trouxe barreiras para serem transpostas, mas no resultado dessa matemática, puxa vida, deu positivo. Falei, puxa Com vida, certeza. valeu a pena. Moraes, nosso papo aqui é tão bom. Que vai longe, né? Mas que vai longe, tanto que a gente circulou por vários períodos da história, mas não nos aprofundamos tanto, porque se a gente for se aprofundar, programa só é pouco. Mas para a gente se encaminhar já para o final aqui, eu vou fazer um bate-bola, jogo rápido. Tá bom. Você cita alguma frase que te remete quando eu falar essas palavras, ok? Sim. Uma alegria. Uma alegria, cara. Pô, meus filhos, meus netos. Essa é a maior alegria. Uma paixão. Pescaria. 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 Mais que narração e mais que televisão? Mais que tudo. É mesmo? Opa, pescaria. Mas tu pesca bem, Moraes? Tem pescador que gosta de pescar, mas não pesca muito. Cara, tu vai bem, né? Eu acho que eu pesco bem, porque eu sempre, tipo assim, nunca faltou um peixe. Eu sempre peguei os peixes que eu desejava pegar. Aliás, tem um peixe que eu não peguei ainda. 2, digamos assim, que eu não peguei. Aliás, tem mais, mas eu digo a piraíba e o pirarucu. 2 peixes que eu não peguei. Já peguei a pirarara, jaús, pintados, dourados, muito, piaparas, pacus, tambaquis, pirapitingas, corvinas, tucunarés. Então, eu sou um bom pescador, sim. E tem aquela coisa de ter um certo feeling para pescar. Já falamos de paixão, agora uma decepção. Uma decepção, cara. Puxa vida. Muitos seres humanos me decepcionam. Um sonho. Pescar uma piraíba. Pescar uma piraíba. E o que falta ainda para o Moraes, profissionalmente falando? Porque já é consolidado na área esportiva do Brasil. Tu vai para outras regiões do país, o pessoal sabe quem é o Edson Moraes, lá de Cascavel, lá da Colmeia. Na televisão, também as pessoas reconhecem. No jornalismo, no entretenimento. Agora, profissionalmente, algo que o Moraes ainda não fez e deseja realizar? Não, eu vou dizer assim o que eu gostaria, o sonho que eu gostaria de ver realizado. O Cascavel, o futebol do Cascavel, o Cascavel futebol bem consolidado, disputando grandes jogos, disputando um cenário nacional de impacto. Não estou falando da Série A como está o Mirassol, não tem necessidade de... Mas digamos uma Série B do Campeonato Brasileiro, um grande público, um grande estádio, com a cidade maravilhosa, com a torcida fantástica, e eu poder narrar esses jogos. Mas nós estamos em 2025, falaram que em 26 estaríamos na Série B, então... Quem sabe está chegando. Isso vem para o campo da decepção. Né? Então, mas é isso. Eu estou, assim, bem realizado, vendo meus netos, tem mais um neto vindo aí. Quantos netos, Moraes? 2, por enquanto, um casalzinho de neto, o Arthur, que está com 10 anos, e a Amora, que está com 3 anos, que é incrível, essa menina é incrível. Hoje ela está cantando em inglês com 3 anos. Dos filhos e netos, ninguém foi para o rádio, para a televisão? Ninguém foi para o rádio, ninguém. Minha filha fez direito, sem exercer a profissão. Hoje é corretora de imóveis e tal. Luana, quem precisar de alguma coisa, procure a Luana, por favor. Aproveita aqui e fazer... A minha propaganda não é levar vantagem, eu fazia um programa da minha filha, porque ela merece. Claro. E o meu filho que trabalha numa empresa grande do Brasil e que também, o Matheus, né? Que é fantástico. Agora está vindo o Gabriel na parada aí, né? Gabriel. Que é o filho do Matheus. Filho do Matheus. Minha filha não quer mais filho, então basta o Arthur.
Edson Moraes, uma honra recebê-lo aqui A honra minha. no programa, uma alegria. E eu tenho a alegria de falar que aprendi muito contigo como ser humano. Porque comecei muito jovem no rádio, como operador. Eu lembro até hoje, né? Primeira vez que sentei na central técnica lá, no horário do Moraes, tinha um medo de errar e já demorei a desligar o microfone. O Moraes olhou com muita calma e falou, viu, desliga o microfone por primeiro. Eu acho que via a minha inexperiência e com muita calma ia passando as orientações. Ó, tal música para abrir, coloca aquela, dá mais um ganho. E com uma paciência gigantesca com aquele piá que estava lá na central técnica. E eu no dia a dia, Moraes, pude ver o seu exemplo de caráter, Sim. de ser humano, e os exemplos eles movem mais do que as palavras. Sem então, dúvida. e a gente que vai nos bastidores, ele vai pegando um pouco de elemento positivo de cada um e vai construindo o seu próprio perfil. Então saiba-se que hoje na comunicação ou na política mesmo, enfim, dessas novas plataformas, se hoje aqui estou, tem um pouco também de influência do grande Edson Moraes. Porque a política, como eu disse, a política ela é complicada, mas ela é necessária. É vital. Né? Então, o que a gente tem que fazer? É escolher os bons políticos. Como assim, no teu caso, né? Eu votei em você, a família inteira votou para vereador em você, por uma convicção muito grande, e ninguém se decepcionou, e é assim que tem que ser. E que assim permaneça, né? Exatamente, exatamente. Então é uma coisa necessária. O que resta à sociedade é escolher bem os seus representantes. Os políticos não são culpados de estarem lá. Culpados são aqueles que o elevaram. Edson Moraes, obrigado pela participação. Tamo junto. Abração. Foi uma satisfação, um prazer, uma honra.